São 10 da manhã, 28 minutos, 10h28, você acompanhando as principais informações em destaque. Hoje, desde o princípio do programa, nós estamos falando sobre a situação das professoras readaptadas aqui no município de Bragança Paulista. E vamos conversar agora com a vice-prefeita e secretária de Educação, Huguete Teodoro da Silva. Olá, professor Huguete, bom dia. Bom dia, Cláudio. Eu agradeço o espaço para poder informar a população pelo seu programa. Eu gostaria que a professora Huguete nos contasse, baseado em que a administração resolveu utilizar os serviços das professoras readaptadas na área de saúde, professora. Na verdade, Cláudio, esse processo é um processo já bastante antigo na rede e que a gente precisa esclarecer a população do que realmente acontece. Você sabe que, oficialmente, para reabilitar pessoas e readaptar, o único órgão responsável por isso e que tem autoridade para isso é o INSS. Na Prefeitura de Bragança, nós temos um modelo diferenciado, que já vem de bastante tempo atrás, onde as professoras, não só professoras, nós temos vários funcionários que são readaptados pela própria Prefeitura. Nós temos um número muito grande alocados na Secretaria de Educação. Haja vista que nós temos auxiliar de serviço escolar, são 8, professor de Educação Física, essa professora de Educação Física está grávida numa situação de risco e é justo que fique afastada nesse período. 3 professoras de Educação de Jovens e Adultos, 62 professoras de Ensino Fundamental, 48 professoras de Educação Infantil, 21 pagens e 48 serventes, que não podem, pelo laudo médico, muitas vezes de médicos particulares, o que a gente respeita, um médico que atende cada funcionário, dizendo que elas não podem exercer a função pela qual ela fez concurso. Ela fez concurso para essa função e ela não pode exercer essa função. E reabilitados, que são os que realmente têm o certificado de reabilitação pelo INSS, nós temos 2 serventes, 1 pajem, 14 professoras do infantil e 4 do fundamental e 2 professoras de EJA. Então essas funcionárias, elas estão recebendo do erário público, elas estão lá nas suas, recebendo como professor, na sua categoria, e não podem exercer a função dos seus próprios cargos. Você sabe que nós estamos passando por um momento de crise. Sim. Não só Bragança, acho que é uma crise mundial, haja vista a Grécia, a Espanha, agora a China. Então, isso chegou no Brasil, o Brasil está passando por uma crise e chegou em Bragança essa crise. O que acontece em primeira mão, né? A inadimplência de impostos, diminui a arrecadação, o repasse de dinheiro público, tanto federal como estadual, caiu violentamente e nós precisamos manter os trabalhos, os serviços de prestação para a população em dia. Qual foi a atitude da administração? Foi que as pessoas, as nossas professoras são pessoas inteligentes, são pessoas que têm facilidade de aprender um ofício, aquele que eles possam exercer, e no laudo delas, no laudo médico delas, emitido pelo SESMIT, com assinatura da médica, ele diz inapta para a sala de aula, apta para trabalhos administrativos. Isso consta do laudo de todas elas. Então, qual foi a intenção? De reaproveitá-las num serviço de prestação para a população, que elas teriam condições com excepcionalidade e excelência de atender a população. Certo. Professora, deixa eu dar uma dúvida com a senhora. Pois não. Dessas todas aí, com essa burocracia toda que a senhora citou, quantas delas estão recebendo salário sem realizar nenhum tipo de serviço? Olha,
É diferente você dizer que não realizam nenhum tipo de serviço. Elas ficam na escola, cumprem horário na escola e não prestam o serviço para qual são concursadas, que é isso que nós precisamos. Eu quero registrar, Cláudio, que nós temos um número muito grande de professores e temos mandado a crianças para casa por falta de professores. Certo. Dessas professoras readaptadas, quantas fizeram 2 concursos, professor Huguete? 26 têm 2 concursos. E aí trabalham em um e no outro não? Não, elas permanecem cumprindo o horário, a carga horária delas. Elas são obrigadas a cumprir a carga horária delas. Mas não dá aula? Não dão aula. E o que diz o laudo médico? De algumas, eu não vou generalizar. Algumas não podem estar com crianças, por questões de laudo de psiquiatra e tudo isso, elas não podem estar com criança. Quantas delas prestam serviços em bibliotecas, assessoria lá da escola? Na verdade, Cláudio, veja só, a situação de biblioteca não é uma situação de ter uma pessoa para cuidar da biblioteca. O trabalho pedagógico determina que a própria professora da sala faça um trabalho com os seus alunos na sala de leitura. Uhum. Não obrigatoriamente precisa ter alguém, porque quem acompanha as crianças é o professor da sala. Então, se elas estão lá, a gente tem que colocar em algum lugar, né? Mas isso não faz parte da orientação pedagógica. Então, o que acontece? Havendo necessidade, não só na saúde, prioritariamente na saúde, houve a intenção de aproveitar recursos humanos importantes que já constam da folha de pagamento, já recebem mensalmente e que estavam ociosos em termos, né, vamos dizer, e que podem ser melhor aproveitados em outros lugares. Entendi. Professora, me diga uma coisa. Bom, para o ouvinte que sintonizou a 102 agora, estamos conversando com a professora Huguete, ela é vice-prefeita de Bragança Paulista e secretária de Educação. Professora, quantas destas profissionais readaptadas aceitaram de livre e espontânea vontade, sem contestação, sem promessa de entrar na justiça? A senhora tem um número ou nenhuma delas aceitou? Olha, o Cláudio, eu quero esclarecer alguma coisa antes de responder essa sua pergunta. Pois não. Eu quero esclarecer alguma coisa. Eu não participei da reunião com o prefeito, porque antes dessa reunião houve uma outra reunião, talvez não seja de conhecimento de muitas pessoas, porque foi uma representação que apareceu, que foi para a prefeitura. E no dia que elas receberam o documento do RH, porque tem que ficar muito claro que é uma ação da administração, não é uma ação da Secretaria de Educação. É difícil a gente dividir isto, né? Porque, afinal de contas, eu sou secretária de Educação e sou vice-prefeita, então eu fico ocupando as duas situações. Mas foi uma ação da administração. Então, elas estiveram lá e ficaram muito revoltadas pela situação e tudo isso. Aí elas fizeram uma reunião prévia antes da reunião com o prefeito e se manifestaram informalmente lá que elas queriam conversar com o prefeito sozinhas. Então eu não fui convidada para a reunião com o prefeito. Então, neste caso, a senhora foi criticada hoje, que a senhora não foi à reunião e que a senhora teria, segundo a ideia do sindicato, se acovardado e não participado. A senhora está esclarecendo que a senhora não foi porque essas professoras pediram para falar com o prefeito reservadamente, sem a sua presença, é isso? Certo. Olha, veja só, as pessoas que me conhecem e por isso me respeitam, elas sabem que covardia não faz parte do meu métier, né? Se tem uma coisa que eu sempre trabalhei de maneira transparente,
sempre enfrentei todos os conflitos que possam existir, não só na minha vida profissional como na minha vida pessoal, e covardia não faz parte do meu ser, né? Eu acho que foi uma infelicidade do presidente do sindicato usar esse termo, porque ele me conhece, ele sabe que eu não sou uma pessoa covarde e que é um termo muito chulo, dar a cara para bater, mas foi esse o termo que ele usou e realmente eu estou presente sempre. Isso é diferente. Entendi. Eu sou firme, eu tenho legislação a cumprir, eu tenho determinações legais, então eu não participei da reunião porque eu não fui convidada pelas próprias professoras que agora estão dizendo que eu não estive lá. Não, quem falou foi o presidente do Sismob, que gostaria muito que a senhora estivesse lá. Cláudio, eu gostaria de esclarecer que após a primeira reunião, eu pedi às pessoas que estiveram presentes com as professoras, e eu posso dizer a você quem são, a Cássia, secretária de governo, esteve, o Henry, que é o advogado da prefeitura, eu pedi a eles que transmitissem às professoras que se elas quisessem conversar comigo, que eu estava disponível a qualquer hora que elas quisessem, manhã, tarde ou noite. Mas, Olguete, o problema que as professoras reclamam é que vocês da administração, aí inclui o prefeito e a senhora, vocês não vão conversar com elas, vocês vão determinar aquilo que vocês querem. Por exemplo, hoje está havendo uma reunião no CISEM que está determinando que elas têm que trabalhar em tal lugar e tantas horas. Então, não é uma reunião para dizer, vamos resolver como o que é melhor para vocês e o que é melhor para nós. Não, já chega e determine, aí não tem conversa. Cláudio, pois não, Olguete. Convenhamos. Antes de elas serem funcionárias da Secretaria Municipal de Educação, elas são funcionárias da Prefeitura. Sim, não muda nada. Existem alguns princípios de administração pública. Inclusive, nós temos nós tivemos um encontro com o Ministério do Trabalho, do qual o sindicato esteve presente e já foi sobre as professoras readaptadas, foi em junho do ano passado, e nós temos uma sentença de um acordo com o Ministério do Trabalho e com o sindicato, com o doutor Azael, e diz que as professoras readaptadas poderiam ser aproveitadas em qualquer setor, desde que fosse algo que elas tivessem competência para fazer. Ok, agora tem uma dúvida. Esse pessoal que vai obrigatoriamente trabalhar na saúde, vai receber com verba de onde? Da educação? Não é com a verba da educação. Eles vão continuar a receber o salário deles por conta de uma determinação legal, que nós não podemos diminuir salários, vai ser respeitado, mas eles saem da folha da educação, porque se eles vão prestar serviço em outro lugar, eu não posso pagar com a verba da educação. Olguete, podemos dizer que a terceirização da saúde fracassou? Olha, isso não me compete dizer, nós estamos conversando sobre educação, não sobre saúde. Mas a senhora está usando os seus professores na área de saúde, posto de saúde. Imagine a senhora, professor Olguete, que tem uma trajetória, que eu concorde ou não, que eu... a senhora tem uma trajetória na área de educação que é grande, de muitos anos. Imagine a Olguete chegar na Secretaria de Educação e receber um comunicado da sua chefe que vai ter que fazer administrativo do postinho do lava-pés, Olguete. Entenda isso. Só que acontece o seguinte, Cláudio, eu sou concursada do Estado, sou supervisora de ensino do Estado, de carreira, sempre como concursada eu cumpri a minha obrigação daquilo que eu fiz opção na minha vida. Eu sempre trabalhei em sala de aula há muitos anos, fui diretora de escola, atualmente como profissão sou supervisora de ensino e sempre cumpri a minha carga horária
no cargo que eu optei para a minha vida. Mas, ó, se essas Agora, professoras se uma estão com... de saúde, ela não pode, Isso. a gente tem que se reportar que ela é funcionária da prefeitura. Você viu o número? Só são 110 só professores, fora os reabilitados, que são mais 18. Na verdade, são 128 pessoas, cargos, não pessoas, porque algumas são contadas 2 vezes. São 128 cargos que estão fora da sua função. E não tem espaço na escola para tudo isso. Para 128 cargos, ficar lá e na hora que falta um professor, eu não posso colocá-la na sala de aula. Professora, vamos dizer o seguinte, pela legislação, ao que tudo indica, vocês estão dentro da legislação, mas não está faltando bom senso, a forma de comunicar para essas pessoas, de elas ficarem sabendo, é isso que as professoras estão argumentando. Eu até percebo na sua fala que a senhora está fazendo isso porque tem que fazer, mas a senhora não concorda 100% com isso. É sua fala. Eu estou interpretando. Como também já dizem nos bastidores, e a senhora deixou transparecer agora, que a senhora não tem muito a ver com isso, que isso da administração. Sim, quanto vice-prefeita. Sim. E concordo que os funcionários, eles estão na administração pública e pela determinação legal que rege a lei maior, eles têm que estar trabalhando. O errado é um funcionário receber o seu salário no final do mês sem ser aproveitado ou sem ter resultados no seu dia de trabalho. Mas se ele cumprir a legislação... concordar que alguém fique lá e não tenha rendimento no final do dia e receba seu salário. Mas ele seguiu o trâmite legal, Guete. A professora foi no médico, o médico deu atestado. Eu posso até não concordar também com essa situação de um professor ter 2 funções e não fazer aquilo que ele é pago para fazer. Mas a partir do momento que ele legalmente conseguiu isso, que o médico, inclusive da prefeitura, ou o médico particular, isso legalmente ele está no direito dele de readaptado. Na verdade, Cláudio... Aí teria que mudar a lei, né? Desculpe atrapalhar a sua fala, mas pois não. Na verdade, os médicos particulares mandam um atestado médico. Existe uma ética profissional entre os médicos. Um médico não contesta atestado do outro. E eu não quero levar em conta aqui se o atestado é real, deixou de ser real, se o médico atestou porque conhece a pessoa ou porque realmente a pessoa está vendo. Isso não me cabe. Cabe ao CRM fazer essa avaliação, não a mim, certo? O problema que cabe a mim é ter 128 professores, né? Na verdade, quase chega a 10% do número de professores que eu tenho, que a Secretaria Municipal tem, que não estão exercendo a função para a qual foram concursados. E antes, por que vocês não deram destinação ao trabalho deles? Olha, isso já vem rolando há muito tempo. Não é coisa nova. E outra coisa que tem que ficar claro, processo de readaptação que consta aí na prefeitura, né? Tanto que nós estamos fazendo um novo plano de carreira, onde não consta isso. Porque isso, na minha concepção, o Guete falando, é uma aberração. Mas não consta no nosso novo plano de carreira. Por quê? Porque o órgão competente para isso é o INSS, nós somos seletistas. É o INSS que tem que fazer a sua perícia e dizer quem pode ou quem não pode exercer a função para a qual quis fazer o concurso. Eles emitem um certificado dizendo que a pessoa não pode exercer aquela função. Entendeu? Professora, eu entendi. É o caminho legal. Tá certo. Legal de legalidade. Eu entendi. Para a gente encerrar, eu agradeço muito a sua presença aqui no programa. Eu queria só interferir um pouquinho e dizer para você o seguinte: quanto à reunião que aconteceu no gabinete do prefeito, eu não estive realmente presente, porque as professoras quiseram. É importante que o sindicato saiba disso, porque a gente não pode omitir impressões ouvindo somente um lado, né?
e o sindicato não sabia desse contexto, talvez, mas quem pode passar todas as informações para você é o prefeito. Era ele que estava comandando a reunião. Eu acho que ainda dá tempo de você ligar para ele e ele pode entrar no ar. Garanto que ele está disponível para que fale na rádio nesse momento e passe todas as informações do acontecido nessa reunião, que infelizmente eu não pude estar presente. Eu digo infelizmente porque eu tenho por premissa fazer gestão junto com as minhas funcionárias, e não fui porque elas não me convidaram e elas emitiram a opinião de que preferiam falar somente com o prefeito. Há uma rejeição dos professores para com a sua pessoa, Guedes, como secretária? Não há. O Cláudio, quando a gente olha para o próprio umbigo, tudo que tiver ao lado a gente rejeita. Sabe, as pessoas precisam aprender a olhar na coletividade. Nós somos funcionários públicos para atender a população o melhor que a gente possa naquilo que a gente está exercendo. Professora, eu respeito a sua trajetória na educação, mas a senhora há de convir que desde que a senhora assumiu a Secretaria de Educação, a gente só tem polêmica, greve, o pessoal não falam na frente da senhora, mas falam pra gente que a senhora tem agido com eles de forma autoritária, que a senhora só vai comunicar o que já resolveu. Isso que não a senhora... é verdade. Não, eu tenho várias pessoas que falam isso. Nunca as escolas de Bragança municipais tiveram autonomia de gestão. Agora tem. Desde do ano passado, os diretores são gestores e devem decidir as coisas na escola com o seu grupo escola. Nós demos autonomia de gestão para as escolas. Isso se chama democracia. Mas vocês cortaram o orçamento participativo, Guedes. Como é que vocês deram? Tinha orçamento participativo? Vocês cortaram. Nós que cortamos. Não fomos nós. Foi sim. Quem cortou foi o Tribunal de Contas. O Tribunal de Contas cortou o orçamento participativo. O Atibaia ainda tem, hein? Atibaia ainda tem lá. Aqui não mas tem. Atibaia é Atibaia. Nós estamos falando de Bragança. Nós recebemos uma orientação do Tribunal de Contas. Eu recebi esse comunicado via jurídico e via Secretaria de Finanças que não poderíamos fornecer esse dinheiro. Eu sou super favorável a esse dinheiro direto para a escola. Eu sou super favorável a isso. Só que eu tenho que atender legislação. Eu não posso romper com legislações, eu não tenho esse direito. A senhora teria como contestar essa decisão do Tribunal de Contas? Não temos como contestar, porque já foi determinação final. O Guedes, muito obrigado, fique à vontade para as suas considerações finais. Eu agradeço a sua presença na 102. Pois não, eu agradeço o espaço, mas ainda digo a você, a população de Bragança, que eu acho que você deveria chamar o prefeito para fazer suas considerações finais. Tá legal. Muito obrigada. Muito obrigado, Guedes. Até mais. Bom, nós ouvimos a vice-prefeita de Bragança, a professora Huguete.